E aí, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Aldrin de Carvalho, esse aqui é o meu canal, que é o canal do Aldrin, e hoje nós estamos aqui novamente para dar prosseguimento à nossa resenha da história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antissim. Lembrando sempre de que vocês podem comprar tanto este volume verdinho aqui, como os outros volumes dessa coleção da história da filosofia, pelos links na descrição, tanto nessa edição de 7 volumes, como também na edição de 3. Se você comprar esses livros pelos links na descrição, você vai me dar uma comissão, né? Eu vou ganhar uma comissão em cima do valor que você vai pagar, mas você não vai pagar mais nada, tá? Será o valor como se você estivesse comprando na Amazon normalmente. Mas, como vai me ajudar, é muito bom, né? Não custa nada nesse sentido. Mas, se por algum motivo você não quiser comprar os livros, o que você deveria querer fazer, você pode também apoiar o canal de outras formas, né? Você pode enviar um Pix no valor que você quiser, através da chave que está aí na descrição, por exemplo. Outra forma de ajudar o canal é através dos Super Chats, que você pode enviar nas lives. Né? Toda sexta-feira, praticamente, agora tem live aqui no canal. E em outros dias, de vez em quando, também. Então, fiquem à vontade para doar também por lá. Além disso, vocês também podem, e aí provavelmente é o melhor apoio financeiro que vocês podem dar, é através do Apoia-se. O canal tem uma conta no Apoia-se, que é uma plataforma onde você pode apoiar um produtor de conteúdo, algum projeto, periodicamente. Você seleciona um valor ali e ele será cobrado mensalmente. Você fará uma doação mensal, podendo cancelar a hora que você quiser, sendo ela a partir de R$2. Então, você pode entrar, o link está embaixo também, e você entrando, você fazendo parte do programa do Apoia-se, você vai passar a fazer parte do grupo de pessoas maravilhosas, composto pelo Nivaldo, pelo Pedro Barbosa, pelo Pedro Henrique e pelo Matheus Reis, além de outras duas pessoas que estão ali como apoiadores, só que estão com status do apoio privado. Então eu acho que elas não querem ser mencionadas. Mas enfim, só tem vantagem, vai ser muito bom, então apoia aí embaixo. E bom, gente, vamos aqui na sequência, então, continuar falando da filosofia escolástica. No último vídeo, a gente começou a falar da escolástica, deu umas definições meio gerais e fez uma divisão do período da Idade Média, que é precisamente onde se situa a filosofia escolástica, que é a que a gente vai trabalhar aqui no canal até o final desse terceiro volume. A gente está chegando na metade já, e aí, da metade para o final, será certamente só sobre escolástica. Mas antes de falar dos autores propriamente ditos, a gente está dando um pouco de contexto aqui. E no último vídeo a gente falou de informações bem mais gerais sobre o período como um todo. E hoje a gente vai falar um pouco sobre as escolas monacais, episcopais e palatinas. São escolas, eu já vou explicar melhor o que é, mas basicamente são as escolas onde começaram a surgir as filosofias medievais, as doutrinas medievais, as doutrinas escolásticas, que tem esse nome precisamente porque foram desenvolvidas nessas escolas. Bom, então vamos para o que o Reale diz aqui. Ele começa dizendo algo que eu já comentei no final do último vídeo, mas eu vou comentar aqui de novo porque, enfim, está situado dentro desse capítulo. Mais do que um conjunto de doutrinas, entendemos por escolástica a filosofia e a teologia que eram ensinadas nas escolas medievais. Então, escolástica tem a ver com escola. Que escolas são essas? É o que a gente vai ver nesse vídeo. Essa é uma caracterização, de certa forma, extrínseca, mas é significativa e útil. De fato, definir, digamos assim, a escolástica como sendo aquela filosofia desenvolvida nas escolas, desenvolvida e ensinada nas escolas, parece um pouco insuficiente, porque parece que a gente está pegando algo que é externo àquelas doutrinas filosóficas, que é o local onde elas são feitas, e usando para definir essa filosofia e distingui-la das demais. Mas ele fala que essa caracterização, que ele nem chama de definição, essa caracterização, ela de certa forma é útil, porque ela liberta a gente dessa tarefa de ter de agora explicar os esquemas escolásticos e as doutrinas e como elas funcionavam. A gente vai ter tempo para isso quando a gente for falar de cada autor. Então a gente não precisa evocar todos os autores agora, explicar todas as suas doutrinas para poder definir a escolástica. Então, a partir dessa definição extrínseca, como ele coloca aqui, a gente torna a coisa um pouco mais prática, pelo menos para um primeiro momento de introdução a esse tema. E não só útil, mas também significativa.
porque nos transporta para o ambiente em que tais doutrinas foram elaboradas. Então, definir a escolástica como uma filosofia feita nas escolas é precisamente transportar-se, né, ou pelo menos ser obrigado a se transportar para aquele momento histórico, né, para aquela circunstância em que esses autores se encontravam, né, e o que possibilitou com que eles desenvolvessem as suas doutrinas, né, é o que eles tinham à disposição e como tudo isso foi possível, né. Então parece muito útil nesse sentido também. Bom, e aí o Reale segue aqui, né, agora falando de algo que eu não mencionei no final do último vídeo. Ele lembra de algo que a gente também mencionou em outro vídeo. Né, ele lembra aqui do fechamento das últimas escolas pagãs, no início do século VI, precisamente pelo edito de 529, por obra do imperador Justiniano. A gente tem um vídeo aqui no canal, salvo engano, episódio 59, talvez. Não, 70. Putz, 70 e alguma coisa. 70 e alguma coisa. Enfim, tem um episódio aí, deem uma olhada no canal. É Justiniano e o fim da filosofia pagã. Bom, e ele fala aqui que além de ato político e administrativo, marcou também o fim da cultura pagã, que por outro lado, por si mesma, já estava fadada a inexorável declínio. A gente já falou um pouco disso também, né? Parece que a cultura pagã estava num declínio mais ou menos natural, e esse edito do Justiniano nada mais fez do que sepultar logo e não ficar enrolando muito. Né? Parece que a coisa já estava fadada a fracassar, no sentido de que assumir, eventualmente. Né? E o cristianismo já estava ganhando mais espaço, independente de decreto de imperador. E ele fala aqui que a abertura de novas escolas ou a absorção das antigas em novas instituições educativas pela Igreja marca o início da formação e organização lenta e laboriosa de uma nova cultura. Então, as escolas pagãs vão decaindo e, ao mesmo tempo, o cristianismo vai ganhando espaço. E na medida em que ele ganha espaço, principalmente na medida em que os pagãos não podem e são proibidos pelo imperador de lecionar, né, de fazer várias coisas, mas de lecionar principalmente, alguém precisa ensinar. Né? Então, as escolas que já existiam, elas serão reformuladas. Né? A abertura de novas escolas, como ele fala aqui, ou a absorção das antigas em novas instituições educativas. Então, vai passar por uma reforma nesse sentido, já que os pagãos não podem mais usar daquelas escolas, agora a igreja vai fazer isso. Né? O cristianismo vai preencher essas lacunas que o paganismo deixou. E aí ele segue falando aqui, que até o século XIII, quando começa a formação das universidades, que provavelmente é o tema do próximo capítulo, inclusive, é o tema do próximo capítulo, as escolas são as seguintes. Né? Ele descreve 3 tipos de escola anteriores ao surgimento das universidades. Ele fala das escolas monacais ou abaciais, ou seja, anexas a um mosteiro, né, ou a uma abadia, e que eram no mais conduzidas por monges. Além disso, tem as escolas episcopais, anexas a uma catedral, e as palatinas, né, que são anexas à corte. Né? Então, palatina é por causa de palácio. Então, a gente vai ter esses 3 tipos de escola. As vinculadas a uma catedral, a um bispo, né, que é quem fica na catedral, aos monges, né, uma abadia, um mosteiro, ou o palácio real. Né? Falando aqui de Carlos Magno principalmente, né, de quem a gente já vai falar um pouco melhor depois. E ele fala aqui que no período das invasões bárbaras, as escolas abacais ou monacais representaram um refúgio privilegiado da cultura, tanto por meio da transcrição como da conservação dos clássicos. Então, são os monges, né, nos mosteiros e nas abadias que vão conservar esse trabalho filosófico literário da antiguidade. A gente está muito acostumado a ouvir isso hoje, né, que os monges preservaram os textos e tudo, e isso acontece precisamente dentro das escolas monacais ou abaciais. E assim se tornaram um refúgio privilegiado de cultura, tanto por meio da transcrição como da conservação dos clássicos. Aí ele fala das episcopais, né, vinculadas ao bispo, né, a uma catedral. As escolas episcopais se tornaram predominantemente local da instrução elementar, necessária para o acesso ao sacerdócio ou para assumir funções de utilidade pública e de administração. Então,
a educação elementar, né, aquela educação mais básica, seria feita ali nas escolas episcopais, associadas às catedrais. E fala aqui que era necessário, para o acesso ao sacerdócio, que se passasse por essas escolas, assim como para assumir funções de utilidade pública, né? Então parece que os sacerdotes, eles, não sei se dá para dizer todos, né? Mas, enfim, a princípio a regra era que antes de se tornar sacerdote, antes de ocupar qualquer cargo na igreja e administrativo público, era necessário passar por uma educação elementar. Então, você precisa ter um grau de escolaridade, vamos dizer assim, né, para puxar um termo muito mais moderno, para poder exercer essas funções, que são funções de uma importância muito grande. Né? Faz muito sentido que você precise ter uma instrução diferenciada, né, mais robusta, se você quiser ocupar esses cargos. Bom, mas ele fala aqui que a escola, que mais do que qualquer outra destinou-se a incidir sobre a cultura medieval e que contribuiu para o despertar da cultura, foi a Palatina, desejada por Carlos Magno, né, imperador do Sacro Império Romano, e confiada em 781 a Alcuino de York. E, enfim, é dela que a gente vai falar mais no dia de hoje. Bom, a escola palatina criada por Alcuino. Ele fala aqui um pouco sobre esse Alcuino, né? Quem é esse Alcuino? Formado na escola episcopal de Jarrow, fundada por Beda o Venerável, Alcuino foi diretor da escola palatina e conselheiro do rei para todas as questões inerentes à instrução e ao culto. Então ele foi basicamente o ministro da educação de Carlos Magno. Ele foi o conselheiro do rei para todas as questões de educação. E é ele que vai começar a fazer essas mudanças, né? Vai começar a movimentar o Ocidente em direção a um ideal universitário, vamos dizer assim. Né? É ali que vai começar o que vai se tornar as universidades depois. E ele fala aqui que o Alcuino organizou a instrução, né, a educação, em 3 graus distintos. No primeiro grau, mais baixo, a leitura, a escrita, as noções elementares de latim vulgar e uma compreensão sumária da Bíblia e dos textos litúrgicos. Então, instrução bem básica, né? Compreender os textos bíblicos, né, que certamente tinham uma relevância muito grande nesse momento, e ler, escrever, né, e ter essas noções de latim, né, para poder entrar em contato com os grandes textos, eu imagino. Então, acima desse grau bem elementar, né, elementar daí realmente é essa ideia de algo bem básico. Acima desses estudos elementares, tem os estudos das 7 artes liberais, né, que são as artes do trivium e do quadrivium. Né? Do trivium, a gramática, a retórica e a dialética ou lógica, e do lado do quadrivium a gente tem a matemática de maneira geral, né, que aí seria a música, a geometria, a astronomia e a aritmética. Né? Enfim, engraçado que não tem vídeo sobre isso. Vocês que estão vendo o vídeo talvez já saibam o que é isso, mas não tem vídeo aqui no canal sobre isso. Talvez seja uma lacuna a se preencher. Eu acho que eu vou fazer um vídeo só sobre isso depois. Bom, esse é o segundo nível, né? Então estuda-se, depois de aprender a ler, de aprender a escrever, de aprender a ler os textos básicos da Bíblia, a gente chega nesse segundo nível em que se começa a aprender essas artes, né? Essas ciências já um pouco mais complexas, um pouco superiores. Né? Agora se estuda gramática, retórica, dialética, né? Para aprender a usar a língua, saber adequar o discurso a quem você está ouvindo e saber articular um pensamento logicamente. E também a arte de estudar as coisas do mundo, né? Vamos dizer assim. A gente tem a aritmética, né? fazer medições através da geometria, entender os números da realidade, né? A realidade concreta, material, que é composta de números, digamos assim. Então, essas artes um pouco superiores vão ser enquadradas, né? Vão ser estudadas nesse segundo nível de educação. E aí depois um terceiro nível, né, seria um estudo aprofundado da Sagrada Escritura. Todo o processo de instrução termina nesse estudo mais aprofundado da Escritura, né, que é exatamente aquele sumo texto, né, aquela suma disciplina. Aquilo de maior que há, porque, bom, foi escrito por Deus, né, indiretamente, enfim, mas foi Deus que fez, é inspirado por Deus. Então esse texto merece uma atenção especial e é necessário passar por esses
degraus inferiores das diversas ciências para poder depois estudar os textos da Sagrada Escritura. Estudar com mais profundidade, né? Lembrem-se aqui de que no primeiro nível ele já introduz algum contato com as realidades, enfim, da liturgia, dos textos da Bíblia, enfim. Aí já ele segue falando aqui. Numa expressão do espírito e do empenho com que Alcuino se dedicou a essa obra de renovação, desejada pelo imperador e pela corte aquisgrana, é a sua ideia de fazer surgir na terra dos francos uma nova Atenas, mais esplêndida do que a antiga, pois nobilitada pelo ensinamento de Cristo. Então, existe uma ideia ali, né, na cabeça do Alcuino de fazer uma nova Atenas, né, de fazer um novo centro cultural, intelectual, que possa florescer e dar frutos, enfim, intelectuais no pensamento. Só que aqui, no caso, seria ainda uma Atenas melhorada, né, porque teria ali a influência da mensagem de Cristo, né, que é uma mensagem revelada, portanto é superior, enfim. A gente já tratou desse tipo de assunto nos outros vídeos, né? A gente já sabe mais ou menos como o pessoal via essa questão nessa época. E embora tenha sido incapaz de expressar uma cultura profunda, que fosse além da justaposição ou contaminação de modelos literários e filosóficos do mundo clássico e de modelos teológicos do mundo patrístico, Alcuino teve o mérito de elaborar manuais para cada uma das 7 artes liberais, por meio das quais canalizou e disciplinou o ensino e o estudo. Então, ele parece que, por mais que ele não tivesse, como ele fala aqui, uma cultura muito profunda, ele não, pelo menos não expressava isso, ele talvez não tenha escrito nada de original também, mas ele articulou manuais, né, pegou muito conteúdo da antiguidade, né, muito material da antiguidade, e trabalhou ali e elaborou de uma maneira não original, mas acredito que mais ou menos sistemática, de modo a que as pessoas pudessem, através dos manuais compilados por ele, entender, né, o que se passava na cabeça dos filósofos e dos autores antigos também, né? Como ele fala aqui, ele faz isso para todas as artes liberais, todas essas artes do segundo nível de instrução. E aí ele fala aqui que para a gramática, a retórica e a dialética, ele usou Isidoro de Sevilha, Cassiodoro, o Beda, né, o Venerável, de que a gente já falou no começo, aliás, que a gente mencionou no começo, Santo Agostinho, Boécio, como a gente já vai ver, Prisciano, Donato e Cícero. Então ele faz uso desses autores, né, grandes autores da antiguidade, para poder então trazer isso para a educação do Império, né, para as escolas palacianas. E ele fala que, o Reale comenta aqui, que o caráter pouco orgânico e heterogêneo dos manuais, bem como o caráter compilatório dos seus escritos, provocaram certo mal-estar, devido, entre outras coisas, ao contraste entre o entusiasmo por poetas e pensadores pagãos e a ideia frequentemente repetida, mas não adequadamente argumentada, de que se devia reconhecer aos estudos bíblicos a proeminência absoluta na formação do cristão. Então parece que o Alcuino, né, por mais que ele colocasse a Bíblia acima dos outros estudos, né, o estudo da Bíblia como sendo aquele ponto culminante da formação intelectual das pessoas, ele não, parece que ele não dava argumentos muito bons para isso. E isso soa muito estranho, né? Isso entra em contraste com o entusiasmo dos poetas, como ele coloca aqui, o entusiasmo dos pensadores pagãos. Então fica meio esquisito isso. Parece que essa ideia não cola muito bem no começo, porque, enfim, parece que ele não deu argumentos muito bons. Quais foram os argumentos dele? Não faço a menor ideia. O Reale não coloca aqui. Então, bom, fica a dica aí para alguém que queira reeditar essa obra, enfim, acrescentar alguma coisa. Mas o Reale segue aqui dizendo que somente a partir da segunda geração carolíngia é que essa grave incerteza foi superada, quando, mediante escuto Eriúgena, tentou-se uma reavaliação da dialética e da filosofia pela inserção das artes liberais no contexto teológico. Assim, de formas de erudição especiosa, essas artes tornaram-se instrumentos de pesquisa, compreensão e elaboração no interior das verdades cristãs. Então, como ele fala aqui, né, somente a partir da segunda geração carolíngia
é que a ideia começou a ser mais aceita porque o Scott Eriugena, que é o autor que a gente vai tratar daqui a 4 vídeos, creio, vai inserir as artes liberais ali dentro de um contexto teológico, né? Vai começar a trabalhar as artes liberais dentro da teologia, no sentido de usar, acredito que no sentido de usar os instrumentos dessas artes liberais para entender a teologia. E assim ter essas coisas unidas, né? Porque pelo que parece, o Alcuino não tinha feito uma ligação ainda entre esse segundo nível e esse terceiro, né? Seria fazer o nível básico ali, elementar, o primeiro grau de instrução, depois ir para as artes liberais que pressupunham aquilo, e aí ter todo aquele contato com os textos antigos e tudo mais, e aí depois ir para a Sagrada Escritura, né? Parece um salto meio estranho, né? Principalmente quando você considera todo aquele entusiasmo em torno dos autores pagãos, né? Essas grandes figuras da história da humanidade, e aí você vai depois para a Bíblia sem ter, digamos assim, um aparato tão atrativo, talvez, como o dos autores pagãos, né? Estudados no segundo nível. Parece que não dá tanta vontade de ir para o terceiro nível assim, já que parece que não são níveis, no sentido de que o terceiro usa do segundo. Porque se vocês forem ver, o primeiro nível, ele é o nível elementar, e acima dele, o nível das artes liberais pressupõe, né, engloba esse nível elementar. É necessário passar pelo elementar para que a gente chegue ao segundo, porque é necessário que você tenha noções básicas de leitura, de escrita, de latim, para poder chegar ao segundo nível e ler os textos dos grandes autores e poder trabalhar essas noções e conseguir ler o texto, explicar o texto, falar sobre o texto. Então parece que o segundo e o primeiro nível mais baixo e o segundo nível estão bem relacionados. Parece que um pressupõe o outro. Só que o terceiro, mais alto, parece um pouco isolado nesse contexto, né? Ele não parece em nenhum momento pressupor de fato que se estudasse as artes liberais. Então parece que há uma descontinuidade aí nesse estudo, né? No progredir desse estudo. E, como Scott Eriugena, essa ideia passa a ficar mais convincente porque ele vai fazer uma articulação desses temas. Bom, a gente vai falar de Scott Eriugena em outro vídeo, né? Não dá para falar dele agora com mais detalhes, mas como o Reale fala aqui, basta, por enquanto, a certeza, né, a informação de que ele inseriu, ele fez uma reavaliação da dialética e da filosofia pela inserção das artes liberais no contexto teológico. Então ele vai inserir as artes liberais no contexto teológico, fazendo então uma ponte aí, né, fazendo um vínculo, justificando esse programa de estudos do Alcuino, né, que ele propôs. E foi desse modo que se configurou a primeira escolástica, ou seja, o período de pensamento que vai de Scott Eriugena a Santo Anselmo, das escolas de Chartres e de São Vítor a Abelardo. Então, de Scott Eriugena a Santo Anselmo e das escolas de Chartres e São Vítor a Abelardo, a Pedro Abelardo, que também é um autor que a gente vai tratar aqui, mas daqui a bastante tempo. E bom, gente, esse foi o conteúdo desse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. O próximo vídeo, se não me engano, já é o último vídeo desse momento de introdução ainda à escolástica, e aí a gente vai começar a falar dos autores mais importantes, né, desse momento tão importante para a história da humanidade, tá bom? Então, gostaria de agradecer a todos vocês aí que viram até agora. Não se esqueçam de deixar um like aí embaixo, compartilhar o vídeo com quem vocês acharem que possa se interessar, ligar o sininho das notificações, inscrever-se no canal e todas essas coisas. Além disso, não se esqueça de considerar apoiar o canal financeiramente, através do Apoia-se, através dos links na descrição dos produtos, enfim, e todas essas coisas que você já conhece, tá bom? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado. Até!